Olá pessoal, bom dia. Som ok? Oi, som. Tá baixo? Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir bem? Ou tá baixo o som? Tá bom? Tá jóia. Bom dia Maria, um beijão. Bom dia Cida, Diana, Dudu, Florzinha, Hiper, Baramiga, Márcia, Cortes, Miriam, Regina, Sil, Wagner e Zélia. Bom dia a todos, pessoal. Então, estamos melhorando, graças a Deus. Fiquei um pouco sem voz aí, agora já tô melhorando, tá? Obrigado aí pelo apoio de vocês aí, pela compreensão, tá bom? Então vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, então, para prepararmos o nosso ambiente, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, para que todos juntos possamos imprimir ao verbo, ao pensamento, à energia, esse fator fraternal, essa união, essa força conjunta que nos dá a possibilidade de fortalecermos ambos nessa grande empreitada de evoluirmos, de aprendermos, de fortalecermos para a nossa caminhada terrena. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia de estudo. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós que aqui estamos, mas também aqueles que virão, ou os que não virão, que sejam abençoados, que estejam acompanhados pelos bons espíritos, onde estiverem. Ajuda também, Senhor, todos os necessitados que se aglomeram em torno deste grupo e recebam todos o benefício da Tua presença em suas almas, em suas vidas, em seus corações. E quanto a nós, Senhor, que nós saibamos aproveitar os ensinos dos Espíritos e as reflexões de Allan Kardec, para que a nossa vida se converta em um manancial de luz a jorrar tanto para nós quanto para todos que rodeiam a nossa existência. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, pegando o Livro dos Espíritos, nós vamos entrar na pergunta 990, né? Pergunta 990. Entrando na expiação e arrependimento, tá? Expiação e arrependimento. Ainda falando das penas e gozos futuros. Pergunta 990, então, que os Espíritos responderam para Allan Kardec. Vamos lá. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Onde é que nós nos arrependemos? No estado corporal ou no estado espiritual? O que vocês acham, pessoal? E Maria, nos dois estados, ali. O Wagner, penso que nos dois, né? A pergunta foi, Cida,
o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Né? Onde é que nós nos arrependemos? Só quando a gente desencarna? Ou não, né? Ou na vida corporal a gente se arrepende também. Maria, né? Acho que tanto lá como aqui podemos nos arrepender. Quando encarnado ou desencarnado? Florzinha, deve ser dos dois, né? Porque agora eu já me arrependi. Hiper, no corporal seria uma psique desequilibrada. Certo. Vamos ver então, né? O que os espíritos disseram aqui? O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? A resposta: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Tá? Bom dia, Zélia, um abraço, seja bem-vinda. Então, pessoal, é que aqui as respostas, as perguntas e respostas são amplas, né? Elas são generalistas. Então, assim, é lógico que em ambos os estados nós podemos nos arrepender, né? Depende, como os espíritos disseram, do nível de consciência que a gente tem, né? Se a gente já adquiriu o discernimento do bem e do mal, se a gente compreende a diferença entre o bem e o mal, né? Então, se a gente compreender, se a gente despertar daqui na matéria a gente já se arrepende de muita coisa, tá? Agora, em termos gerais, vamos dizer assim, é muito mais possível, é muito mais factível o arrependimento no plano espiritual. Porque a vida espiritual é a verdadeira vida, né? Então, aqui na matéria, a gente está de tal modo submerso nos fluidos materiais, a gente está de tal modo submerso nessa névoa da matéria, que impede muito a nossa visão. Né? E quando a gente está fora da matéria, de modo geral, nós temos uma visão mais ampla das coisas. Tá? Mesmo que estejamos no umbral, na região de sofrimento em torno do planeta, após a morte, ainda assim nós temos uma visão maior do que quando encarnados. Porque a gente já descobre que a morte não existe, que a gente reencarna várias vezes. Os obsessores sabem disso, né? Então já tem uma visão maior do que a maioria das pessoas aqui encarnadas, né? Então acabam tendo essa visão mais ampliada. Muitas vezes as pessoas, os espíritos estão na região de sofrimento, não se arrependeram ainda de tudo. Talvez algumas coisas tenham se arrependido, mas não de tudo e não de todo, né? Então eles continuam até no plano inferior, até que façam esse trabalho interior, né? De conscientização dos erros praticados. Mas em termos gerais está certo o livro dos Espíritos, né? Está certo o livro dos Espíritos que fala que é mais um plano espiritual que a gente se arrepende, né? A gente tem uma visão. Vocês pegam, por exemplo, aquele caso da pessoa que passa próximo à morte. É comum a gente ouvir as pessoas falarem que quando elas estão próximas à morte, elas passam por um perigo iminente, toda a vida da pessoa passa em poucos segundos pela sua mente. Toda a sua vida passa e muitas vezes ela já se arrepende de muita coisa naquele momento, porque ela tem uma visão de perspectiva que antes ela não tinha tido, como se fosse um filme, né? Onde tudo passa e ela tem uma percepção geral
do que ela fez na vida, né? Na verdade, o Hermínio Miranda fala, acho que no livro Alquimia da Mente, né? Ele fala que esse momento é um momento quando nós temos um risco de perdermos a nossa vida física. É como se o arquivo dessa existência atual já começasse a ser transferido para a individualidade. O Hermínio Miranda fala isso. Esse processo de retrospecto é como se fosse uma transferência rápida, tipo, tem que salvar o arquivo antes que perca. Vai desligar a máquina, então existe um processo de salvamento aí dos conteúdos antes deles se perderem, né? O Wagner, tenho lido de pessoas que tiveram EQM e que mudaram a maneira de ver a vida. É verdade, Wagner, isso mesmo. É verdade. Inclusive eu estava lendo um livro agora recentemente, né? Acho que um livro que saiu há pouco tempo, de um senhor que era neurocirurgião, não sei se você leu, Wagner, que era muito conhecido, acho que nos Estados Unidos, né? Um neurocirurgião que passou por uma experiência de quase morte. Muito interessante o livro. E ele é uma pessoa assim, um catedrático aí, você viu, Flor? Eu não lembro o nome do livro agora. Que apareceu na TV, Flor, né? Que legal. Você comprou, Wagner? Então, eu tô lendo esse livro, eu não lembro agora nem o nome dele, nem... Passou no Fantástico, é? Faz tanto tempo que eu assisto Fantástico que... Ah, é, Flor, que legal. O neurologista do Ademar, né, falou que... Certo, ficou impressionado. Então, você vê como é que é, né? O testemunho de uma pessoa que passou pela experiência, né? Olha que importante que é isso, né? Quando a pessoa dá o testemunho e fala abertamente certas coisas, né? Tem coragem, porque muitos acabam não tendo a coragem, né? Ele teve coragem de se pronunciar, né? Então é isso aí mesmo. Então vamos para 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual, pessoal? Na vida espiritual, quando a gente se arrepende, qual é a consequência? Qual seria a consequência? Ao Wagner, uma prova do céu, Dr. Eben Alexander. É isso aí mesmo, Wagner. Eu estou na metade do livro, mais ou menos. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Então vamos lá. Qual seria a consequência do arrependimento no estado espiritual? A Florzinha, sofrimento. A Maria, Ale, voltar de novo, né, para sanar os erros. A Florzinha, vontade de voltar. Acho que é por aí, né? O que vocês acham? É isso aí mesmo? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Deve ser um sofrimento moral terrível, né? Porque dizem os espíritos que o maior sofrimento é o sofrimento moral. Um sofrimento moral terrível deve ser. Eu já tive algumas oportunidades de ter um contato, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, com uma autovisão, uma visão mais clara a respeito do meu comportamento, no relacionamento com os meus filhos, com minha esposa, com os meus familiares, com os amigos, de uma forma mais clara, mais nítida.
E é algo assim que eu considero que é um prenúncio do que a gente pode vir a sentir no plano espiritual. E é complicado, pessoal. Não sei se vocês já tiveram talvez à noite, a gente já acordou, já aconteceu de eu acordar com uma visão clara, sem disfarces, assim, a respeito de atitudes, a respeito de questões que a gente negligencia, o que a gente não faz, o que a gente descuida, o que a gente erra. Gente, é complicadíssimo isso, viu? É desesperador. É muito complicado isso. É muito complicado, tá? A impressão que eu tive foi essa, que é provável que seja a clareza que a gente tenha, talvez até a maior, a clareza que a gente tenha no plano espiritual. Difícil transformar isso em palavras para vocês. O que eu senti. Entendeu? Mas a coisa mais complicada que existe é o confronto conosco mesmo, com a nossa consciência, com a percepção, uma autovisão clara a respeito de nós mesmos. Isso é a coisa mais difícil. Por isso que a gente foge tanto da gente mesmo. É porque a coisa mais apavorante que a gente pode ter, coisa mais assim que mexe com a gente, é o confronto conosco mesmo, com a nossa realidade. Isso nos assusta de uma tal forma que é por isso que a gente passa a vida inteira muitas vezes fugindo da gente mesmo, tá? Então eu acredito que na vida após a morte o maior problema a ser equacionado somos nós mesmos, né? É o confronto com a nossa própria consciência. A Florzinha imagina ler Doyle, acredito, porque a gente aqui vive fugindo para não sofrer, lá não tem fuga. A gente tem ampliado a nossa percepção, nossa visão sobre nós mesmos também. A Florzinha, será por isso que as pessoas enlouquecem? Olha, eu não acharia difícil não, viu? Não acharia difícil isso acontecer não. Pelo que eu percebi, pelo que eu senti, assim, né? É lógico que quem vive melhor, quem se estrutura de uma forma melhor, e quanto melhor viva, menos terá um confronto negativo consigo mesmo, né? Então aqui eu estou falando da minha inferioridade, aqui eu estou falando da minha dificuldade, desculpa, que pode ser diferente da de vocês, né? Para mim já deu uma amostra do que provavelmente vai ser a vida espiritual, o confronto comigo mesmo, né? Só que também os espíritos permitem que a gente tenha esse tipo de experiência para que a gente já comece a mudar algumas coisas aqui no presente, que a gente já comece a realinhar algumas situações, algumas atitudes, alguns relacionamentos, né? Não é fácil isso, mas é um estímulo para que a gente já comece a mudar, né? No que for possível mudar. Tá? Então vamos lá. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Uma consequência natural, né? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Pessoal, eu penso assim, aqui na matéria a gente fica muito abafado pela vida material, a gente fica muito abafado
pela vida material, a nossa consciência é anestesiada. Né? Por isso que nós não podemos sufocar aqueles impulsos de melhoria que de vez em quando dá na gente, de vez em quando. Dá na gente aqueles impulsos de melhora, impulsos de realização, impulsos, sabe, de busca. Nós não podemos sufocar isso, nós não podemos anestesiar a nossa consciência. Porque muitas vezes já são tão raros esses momentos, esses insights que você tem, puxa, eu preciso fazer, preciso... Nós não podemos sufocar esses impulsos, porque senão realmente a gente se entrega absolutamente à vida material. Né? Então isso eu acho que é muito importante. Né? No plano espiritual, eu falo isso porque no plano espiritual nós temos essa visão clara do que fez a gente sofrer, do que a gente precisa fazer para melhorar. Chega aqui na matéria, a gente fica anestesiado e dá importância para tanta bobagem, pessoal. A gente dá importância a tanta bobagem, a gente perde tanto tempo inutilmente. Ao invés de cuidar da melhoria espiritual, da tarefa espiritual, da caridade, da divulgação, né, da ajuda àqueles que estão sofrendo, a gente fica correndo atrás de tanta bobagem, não é? Eu percebo isso. Vocês não percebem isso? E a gente perde um tempo precioso, né, que poderíamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso futuro espiritual, do futuro espiritual dos nossos familiares. Né? Então isso é algo que eu considero bem importante. Né? Deixa eu ver aqui. O que vocês colocaram? Florzinha. E a gente vem cheio de boas intenções, muitas vezes fale de novo, né, Flor? O Wagner, de boas intenções o inferno está cheio, né? Como dizem. A Florzinha, se eu for esperar pela minha boa vontade para mudar, né, é preciso a nossa vontade, né, Flor? O que acontece é que nós temos que estar o tempo todo estimulando as funções superiores para que a gente lembre dos deveres que nos cabem, né, Flor? A gente precisa estar o tempo todo estudando, convivendo, trabalhando, ajudando para manter essa chama acesa. Porque senão essa chama vai apagando, vai perdendo o sentido existencial, vai perdendo o caráter missionário da nossa vida. Todos nós temos uma missão a cumprir. Como dizem os Espíritos, quando a criatura perde o caráter missionário da sua vida, a sua vida costuma se tornar inútil. Aí desanima, né? Perde a alegria, às vezes perde a vitalidade, perde um monte de coisa. Né? Por falta de conservar dessa chama do ideal acesa. Nós temos que, é a coisa mais preciosa que nós temos, pessoal. É conservar a chama do ideal. E quando a gente começa a perder o ideal, a gente perde um monte de coisa junto com isso. Não é, Maria? Então, é preciso alimentar todo dia. É uma chama que a gente tem que alimentar todos os dias. Através da oração, através da leitura, através do estudo. Não é? Isso é muito importante. Através da prática, do intercâmbio salutar com os demais, da vontade de mudar, né? De nos melhorar. Então, vamos lá, né? Pergunta 992. Enquanto a gente está, só complementando, enquanto a gente está trabalhando com metas de melhoria, de realização, de conquista, não há espaço para desânimo, não há espaço para tristeza, não há espaço, simplesmente não há espaço.
Agora, quando a gente vai deixando a coisa muito solta, né, sem essas metas de melhoria, sem essas metas de conquistas, de construção, tanto dentro quanto fora de nós, de ampliação das coisas, a gente tem que estar sempre pensando em crescer, não é? Em todos os sentidos. A gente precisa, não fisicamente, né? Tem que parar de crescer, a gente está crescendo muito. Mas a gente tem que pensar sempre em crescer espiritualmente, em crescer, né, em termos de divulgação do espiritismo, crescer em termos de condições para a nossa vida, né, para a nossa família. Nós temos que pensar em termos de desenvolvimento sempre, né? Porque ficar parado já é retroceder, porque tudo está evoluindo. Se nós estagnamos, nós já estamos ficando para trás já, né? Então nós temos que ter sempre essas metas de crescimento. E quando a gente tem isso, não tem espaço para tristeza, para desânimo, para falta de sentido existencial. Não tem espaço. Ela falou assim, gente, os espíritas são muito pressionados pelos outros e acham que devemos ser perfeitos e nos cobram. De certo modo até bom, né, Flor? Porque assim a gente também, a gente tenta se ajustar mais, né, Flor? Talvez não seja, eu acho que até bom. Vocês sabem que tem tem estudos que demonstram que nós nos tornamos aquilo que esperam que a gente seja. Nós acabamos nos tornando aquilo que esperam que a gente seja. Por quê? Porque tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, tá? Quando você espera que uma pessoa haja de forma negativa, o contexto todo acaba meio que forçando para que aquela pessoa demonstre comportamentos negativos. Os comportamentos positivos são deixados de lado e a gente acaba dando mais importância para os negativos porque a gente está esperando que a pessoa haja de forma negativa. Então, a pessoa diante desse contexto, ela acaba se comportando realmente de forma negativa, porque é o que estão esperando dela. Por isso que essas expectativas que criam em torno de pessoas que são superiores, né, espíritos superiores, muitas vezes cria-se uma expectativa em torno dessas pessoas. Os espíritos não acham ruim isso, porque essa expectativa boa em cima das pessoas faz com que as pessoas esperem comportamentos bons, né, e até facilita para que aquela pessoa realmente busque comportamentos bons. Você entende, Flor? Então é lógico, às vezes a pressão cansa, às vezes isso tudo estressa, é uma dificuldade, né? Mas a pessoa, quando ela vai se distinguindo pelo conhecimento, pela moralidade, esse tipo de cobrança, expectativa e necessidade ao seu redor estimula mais ainda a procura de ser melhor mesmo, né? Eu, por exemplo, eu sempre pensei dessa forma. Eu acho assim, olha, eu não me permito ficar cultivando tristezas ou ficar cultivando estados depressivos, eu não me permito isso, porque eu não tenho esse direito. Eu sempre pensei assim, eu não tenho esse direito. Eu tenho o dever de ficar bem para ajudar aqueles que estão ao meu redor. Entendeu? Depende do que a gente se permite. Eu não me permito isso. Esse pensamento sempre me ajudou. Por quê? Porque ao invés de eu me permitir, ficar me condoendo, ficar assim, né, me vitimizando, eu não me permito isso, né? Eu penso assim, não, eu tenho que ficar bem, eu tenho o dever de ficar bem, porque eu tenho que ajudar aqueles que eu prejudiquei no passado, eu tenho que ajudar aqueles que estão ao meu redor no presente, não é? Então eu não me permito ficar me vitimizando, não. Quando eu percebo que eu estou entrando nesse caminho, opa, deixa eu sair disso rapidinho, deixa eu mudar o pensamento, porque a gente sempre tem essas duas possibilidades. Ou você começa a pensar negativo e se vitimizar e ficar se maltratando e sofrendo e tal, ou
você tem a chance de pensar positivo, ó, vai dar tudo certo, Deus está aqui ajudando a gente, né? O que eu perdi por um lado eu vou ganhar do outro, que não, né? Vai dar tudo certo. Então a mente já vai no sentido positivo, tá? Eu acho que é muito isso a nossa vida, né? É a gente se auto-observar, mudar o foco, né, Silvio? E bola pra frente. O foco tem que ser positivo, né, pessoal? Deixa eu ver o que é. O Florzinho colocou aqui. Então é isso aí mesmo. Vamos ver aqui. Agora a pergunta 992, né? Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E agora, pessoal, no estado corporal, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Que consequência? Ela falou assim, estimula a mudança ou a revolta? Né? O que vocês acham? Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? A gente vê no estado espiritual, né? Que é a vontade de voltar para refazer, para reconstruir e tal. E no estado corporal? É diferente? Eu acho que tem várias... As pessoas decidem, né, Flor, de várias formas, né? Se vocês perceberem, vocês vão ver certos padrões, o modo de vocês resolverem certos problemas. Tem uns que resolvem ficando revoltados, outros resolvem gritando, brigando, outros resolvem ficando indiferentes, outros resolvem fugindo, se escondendo, outros resolvem comendo, outros resolvem bebendo, outros resolvem no sexo, né? Diante dos arrependimentos, das culpas, cada um tenta resolver os seus problemas de uma forma diferente, né? A Florzinha, né? Fica depressivo para fugir, né? Alguns ficam depressivos, né? O Fernando, um bem-estar consigo mesmo. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? A Maria, procura mudar, né, Lê? Fazer tudo direito. O Wagner, com certeza, se for sincero, já procura se modificar. Isso aí. Então vamos ver a resposta, né? Pergunta 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Então, sim, já na vida atual, é melhor que se arrependa aqui, né? Dentro do Espiritismo, nós não acreditamos naquela situação, a pessoa que é salva pela graça, né? Nós não acreditamos nessa situação. A pessoa errou, aí se arrepende, aí aceita Jesus e está salvo pela graça, né? Que basta ter fé e a pessoa já está salva porque se arrependeu. O arrependimento é o primeiro passo. Vai ajudar muito. Já na existência corporal já vai ajudar muito, mas não significa o trabalho todo. Como querem alguns, né? Que a alma esteja totalmente transformada só porque agora tem fé, porque agora acredita, recebeu Jesus no coração. Tá? Isso é o começo. Mas aí, junto ao arrependimento, tem a reparação. Tá? Então a gente pode até se arrepender, mas nós vamos ter um longo período de reparação. Tá? Mas já é um começo, né? Arrepender-se já é um bom começo.
Poliana? Perceber que é a única forma de se sentir feliz aqui no planeta. Né? Azélia, muitos mudam mesmo, mas tornam a fazer as mesmas coisas quando melhoram as suas condições. Então, Zélia, aí que tá, né? Muitas vezes a gente se arrepende, mas a gente não fez aquele trabalho profundo de conscientização. Né? Inclusive, isso faculta que surja muito mais a culpa do que o arrependimento saudável. Né? O arrependimento saudável é aquele arrependimento, ou aquela culpa saudável, é aquele arrependimento em que você junta a percepção do erro à consciência completa do erro. Quando você não apenas percebe que errou, mas em que errou, com quem errou, como errou, onde errou. Você faz esse trabalho de análise. Isso facilita para que a gente não entre na culpa patológica e também que a gente tenha condição real de mudar. Se nós não fizermos a análise detalhada, minuciosa, bem feita, nos conscientizando do que a gente fez errado, provavelmente nós vamos fazer de novo. Tá? É mais fácil a gente fazer de novo. Tá? É lógico que a análise ela não vai proteger a gente contra novos erros, mas vai aumentar a probabilidade da gente errar menos no futuro, né? Porque a gente vai estar mais consciente. Né? Deixa eu ver aqui. A Florzinha, e se não muda, mais sofrimento? Os sofrimentos, eles vêm, né, Flor? Quando nós mantemos certos padrões negativos, o sofrimento vem para tentar mudar aqueles padrões negativos. Porque sempre quando a gente está saindo fora daquilo que era para ser, num comportamento equilibrado, positivo, a dor faz a gente voltar, né, para a gente reajustar o comportamento. Enquanto a gente não reajusta, a dor fica se mantendo na nossa vida, indefinidamente. Né? Tá? O famoso cão-dor, né? Cão-dor. É aquele cachorro que vai mordendo o calcanhar das ovelhinhas até que elas voltam para... É o cão-dor, né? Que vai mordendo nosso calcanhar até que a gente volte para o caminho certo. Quando a gente afasta o amor, aproxima a dor. Quando a gente aproxima o amor, afasta a dor. Vocês podem ver, pessoal, na nossa vida é sempre assim. A gente quer agir de uma forma muito dura, muito cruel, impiedosa, tá? Aí vem a dor. Para tentar quebrar a nossa impiedade, a nossa frieza e tudo mais, né? Aí quando a gente fica mais sensível, tal, aí, né, a dor vai diminuindo, né? A Maria, porque não houve a conscientização, né, Ali? Por isso estamos sujeitos a errar de novo, é como deixar de fumar, né? Né, no caso desses vícios, assim, você tem que juntar a consciência, que tem muita gente que demonstra ainda nem ter consciência, né? Porque ainda estão querendo provar que não faz mal a coisa. Não, isso não faz mal, não. Ah, beleza, eu gosto de fumar. Tá? E estão querendo provar para os outros que não faz mal. É que não há nem consciência ainda, né? E junto à consciência tem que se juntar numa vontade determinante. Tem que haver a consciência, o sentido, por que mudar? Por que alterar comportamento? Porque gera doença, porque gera morte, gera... Tá, né? E aí eu tenho que juntar então a força de vontade, a minha vontade determinante, né? Para qualquer coisa que a gente queira mudar, né, pessoal? O Joel, o bom pastor, nos busca, às vezes manda os cães nos procurarem, né, Joel? A Maria, a gente para
porque já sabe que faz mal, né? Florzinha, porque se a gente não se convence, não muda, né? Flor, esse é o primeiro passo. Por isso que as mudanças, sem a anuência profunda, a adesão nossa profunda, são mudanças de superfície. Às vezes para agradar esse ou agradar aquele, não é? Mas no fundo não nos agrada. Por quê? Porque nós não estamos convencidos de que aquilo é bom, de fato. Né? E tem aquela situação assim, né? Fugir da dor é diferente. Fugir da dor é diferente da busca do amor. São duas coisas diferentes. Tem muita gente que começa a querer mudar para fugir da dor. Não para buscar a vida saudável, para buscar o amor, a saúde. Quer apenas fugir da dor. Então, às vezes eu quero parar com um determinado vício porque está me causando um sofrimento. Mas se eu pudesse não ter aquele sofrimento e continuar com o vício, eu continuaria. Vocês entendem? Tem muita gente que busca a casa espírita não por amor ao bem, mas para fugir do mal. E na medida que acha que já está um pouquinho longe do mal, aí sai da casa espírita, né? Se livra dos encostos, né? Então eu estou na casa espírita porque eu estou percebendo que tem algum encosto, algum espírito está encostado em mim aqui. Aí eu vim aqui para a casa espírita tirar o espírito que está perto de mim. Esse é um mal, eu quero fugir da dor. Mas será que eu já aprendi a buscar no espiritismo o crescimento espiritual, o amor ao bem, ao conhecimento? Não, muitas vezes não. Algumas pessoas começam a buscar as coisas boas para fugir da dor e no meio do caminho começam a se conscientizar que aquilo é uma coisa boa e começa a pegar gosto pela coisa boa. Aí isso vai gerar uma mudança profunda, vai gerar uma mudança de vida, de fato. Mudança de hábitos, de pensamentos, de sentimentos. Essa é a cura verdadeira. Porque não é apenas o alívio dos sintomas, não é, pessoal? No primeiro caso, a melhora seria apenas o alívio dos sintomas. Eu melhorei a dor de barriga, aí eu volto a comer desembestado, um monte de porcaria, e daqui a pouco eu estou com dor de barriga de novo. Não é? Então eu não mudei o hábito, eu só aliviei os sintomas. Não é? Vocês entendem? Então são coisas diferentes, né? A gente não pode só fugir da dor. A gente tem que criar gosto pelo que é bom. Quando a gente está meio perturbado, a gente acha aquilo que é bom, para nós é ruim. E aquilo que é ruim, para nós é bom. Eu gosto. Quando a gente está meio obsediado, a gente inverte a ordem das coisas. Aquilo que não presta, a gente gosta. E aquilo que é bom, a gente não gosta. Ai, credo, fazer oração, Deus me livre. Fazer... ir no centro, tomar passa. Não, viu? Né? A gente foge que nem o diabo da cruz, né? Então, a gente percebe que está começando a melhorar quando a gente começa a ver as coisas boas como coisas boas e ver as coisas ruins como coisas ruins. Aí a gente está demonstrando que está começando a melhorar, está começando a sair da obsessão, está começando a mudar a estrutura de vida. Essa é a cura verdadeira. Né? E a pessoa foge do evangelho no lar, né? Você quer ver em casa quem que está bem e quem que não está bem? É só você falar que vai fazer o evangelho no lar. Na hora, você já separa os bodes das ovelhas. Quem que está bem e quem que não está bem. Os que estão bem, eles já, mas que legal, vamos fazer o evangelho, vamos. Os que não estão bem, já, eu não posso, que eu tenho aquilo, tenho não sei o que lá,
já começa a inventar desculpa para não estar presente no Evangelho, que não serve para nada, que não sei o quê. Não é? É assim, não é? É que os espíritos estão ali. Assim, aí não entra nesse negócio de evangelho, não. Esse negócio de ir no centro, Deus me livre. Você fica longe dessas coisas aí. Os espíritos obsessores ficam lá falando na cabeça da pessoa. Isso é muito comum, né? Os adolescentes estão muito propensos à influência, viu? Não é questão de achar que tudo é espírito, não. Mas os adolescentes, eles têm um despertar. Pode ser, Flor, eu já passo. O adolescente tem um despertar da sensibilidade, tem um despertar das percepções espirituais, não sabe o que fazer com isso. Aí ele nem sabe que está acontecendo isso. É muito comum e por isso são muito alvo da influência, muito alvo da obsessão, adolescentes. Alguns depois, com a ajuda externa, com um pouco mais de consciência, começam a passar dessa fase mais difícil, né? Mas é complicado, né? Estou passando para você, né, Márcia? Adolescentes gostam de coisas erradas. Pois é, eles veneram, cultuam aquilo que não é bom, né? E aquilo que é bom, geralmente eles fogem, né? É verdade. Vai lá, Flor, pode pegar aí. Só para descansar um pouquinho a tua garganta, eu queria dar um testemunho. Vocês estão me ouvindo? Hein, queridos? Me deem aqui. Tá ok, não? Tá ótimo o som? Tá. Eu estou lendo, Alexandre, um livro chamado Calvário de Libertação, que é do Divaldo pelo Vitor Hugo. E aí, Alexandre, o quanto a bondade de Deus, assim como tu está falando aí, a bondade de Deus nos atinge. Eu sempre pensei, Alexandre, que haviam procedimentos médicos antigamente que tudo fazia parte da nossa evolução que não deviam ser usados. E um dos procedimentos médicos que eu assim sempre condenei muito porque trazia assim um sofrimento para a pessoa era aquele choque elétrico que eles davam nos espíritos encarnados que estavam com problemas psiquiátricos, violentos, essas coisas aqui. Lendo esse livro aqui, Alexandre, eles falam de um acontecimento com um dos personagens do livro, em que esse rapaz ficou assim, olha o que tu falasse, ele ficou tão sofrido pela consciência de um erro que ele fez, que ele enlouqueceu. Aí, Alexandre, ele foi parar num manicômio. E dentro do manicômio, eles acharam que para esse rapaz o que melhor ajudaria seria tomar um choque elétrico. Aí é que vem o que eu quero te dizer. Os obsessores que estavam imantados nesse rapaz, de certa forma, tomavam o choque junto. E aí, Alexandre, primeiro eles ficavam assim num estado de... Ficavam assim meio abobados, né? E depois eles iam se afastando da pessoa. Pela primeira vez na minha vida, e isso que é para mim aprender, eu me dei conta, Alexandre, de que aquilo que muitas vezes, os recursos que a gente acha que não resolve, que não é a melhor coisa, porque é uma coisa antiga, uma coisa lá do tempo das cavernas, aquilo ajudou esse rapaz. A maioria dos obsessores que estavam ali incomodando, sem querer deixar com que ele ficasse lúcido, que ele voltasse ao tempo das bobagens que ele fez para ele se reerguer. Ele tinha uma esposa que era uma médium, uma pessoa maravilhosa, dedicada à doutrina e tal. Então, aquilo que a gente pensa, Alexandre, muitas vezes a gente está errada. Eu sempre achei que choque elétrico era uma coisa assim primitiva. E aí eu não tinha me dado conta que esse Vitor Hugo, esse espírito, explicou uma coisa dessas. Que eles levavam um choque junto.
E aí, quando eles tomavam um choque junto, eles se acordavam e eles se desligavam um pouco dele. Estou passando para ti. É só assim uma experiência, Alexandre, do quanto o poder do Pai, que a gente não se dá conta, está sempre velando por nós. Até nas coisas que a gente... Oi, pessoal. É verdade, Flor. É verdade, tá? E é isso mesmo. É isso mesmo que acontece, tá? O problema é que é uma técnica mais drástica, né? O som ok, pessoal? Oi? Oi? Som? Ok? Então, o problema é que é uma técnica, um recurso mais... É um choque mesmo, né? E acabava fazendo mal para o sistema nervoso, né? Essa utilização frequente, mas que teve uma função na vida de muita gente. Os espíritos falam, né? A insulinoterapia, o eletrochoque e tal, são todos recursos. Um abraço, Márcia, até mais. São todos recursos que foram úteis e que depois vão encontrando outros recursos menos invasivos, menos nocivos, né? Hoje a medicação ela surte um resultado muito interessante, né? Então foi perdendo a utilidade esses tratamentos mais agressivos, né? Hoje a medicação, embora muitos achem que faz mal e não sei o que, não deve tomar, lógico, cada caso é um caso, só que hoje em dia os tratamentos são muito menos agressivos do que já foram, né? No começo da psiquiatria, tem livros assim que são até... seriam engraçados se não fossem trágicos, né? Utilizavam coisas horríveis para o tratamento dos pacientes, né? Muitas vezes colocavam a pessoa no meio de um monte de cobra para ver se no meio do susto ela levava um choque também, né? Já pensou? As famosas duchas, davam ducha de água gelada na pessoa para ver se ela levava aquele choque também, né? Os espíritos falam que, de certo modo, desempoeira o sistema nervoso. É como se desse uma chacoalhada no sistema nervoso para tirar a poeira. Os espíritos falam assim, né? Chama as forças profundas do espírito. Só que, muitas vezes, com danos consideráveis, né? Nesse caso do rapaz que você falou, foi importante. E era o recurso, talvez o melhor recurso que tinham na época, né? Mas hoje, graças a Deus, eu acredito que os recursos, eles evoluíram, né? Então, graças a Deus, hoje as pessoas sofrem menos, né? As pessoas ficavam nos hospitais psiquiátricos submetidos aos tratamentos sistematicamente agressivos. Isso acabava com a vida da pessoa, acabava com a saúde da pessoa. Quando ajudava, de alguma forma, o equilíbrio mental, que muitas vezes não chegava nem a ajudar. Tá? Pessoal, eu vou saindo do áudio aqui, agradecendo a todos pela... peraí que tem... tem a resposta aqui da 992, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Tá? Então a gente já pode melhorar-se, começando aqui na Terra mesmo, né? Pode fazer o possível aí para mudar o seu comportamento. Pessoal, então, um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E na quinta eu continuo com vocês o estudo do Evangelho de Mateus, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Tchau.